Olá, meus amigos, vamos falar da lição número 4, a parte de segunda-feira, dia 18 de outubro. Amar ou temer a Deus. Moisés ensinou o povo a amar a Deus. Falou de suas qualidades, falou daquilo que Deus havia feito por eles, tirando do Egito, levando para o deserto, providenciando alimentação, cuidado, segurança, paz, amparo. Então Moisés disse: Deus vos ama como um pai ama o filho. Deus vos ama, e ele usou assim a figura da águia, que cuida dos seus filhotes. E Deus disse através de Moisés: eu trouxe esse povo com asas de águia, para que eles pudessem me adorar. Então o conceito de amar a Deus já estava evidenciado para aquele povo. Só que quando eles viram a manifestação divina sobre o Monte Sinai, diz o livro de Êxodo que eles temeram muito. E no livro de Deuteronômio, Moisés agora tenta tirar essa ideia de medo para o temor, que significa respeito, reverência. Por isso, Ellen White escreveu no livro Medicina e Salvação, página 36, o seguinte: enquanto o cristão fizer de Deus a sua força e o amar e o temer, será adequadamente equilibrado. Mas se ele perder sua relação com Deus e procurar prosseguir em suas próprias forças, isso revelar-se-á um dano para si mesmo e para os outros. Então, o temor a Deus equilibra a nossa vida. Uma pessoa sem temor a Deus, ele faz coisas assim que ninguém conseguiria imaginar que seria feito de uma forma normal. Quando a pessoa tem temor a Deus, ele sabe que existe um parâmetro, um limite que ele pode ir e dali não pode passar. Veja o caso de Jonas. Jonas ultrapassou o limite, assim que Deus havia dado a ele. E Deus teve que discipliná-lo para que ele pudesse então entender o que significa amar e temer. O povo de Israel estava com a mesma dificuldade. Eles não sabiam definir qual era a linha divisória entre o amor e o temor. Foi preciso que Moisés explicasse para esse povo. Por isso, na pergunta número 2, Moisés definiu instruções de amor a Deus e temor a Deus. Quando nós falamos que Deus está assim sobre todas as coisas e que nós devemos temer a Deus, a mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Essa expressão mostra exatamente que nós pensamos em Deus, nós falamos de Deus e nós temos relacionamento com Ele. O menino perguntou para sua tia, depois a tia testemunhou, dizendo assim: meu sobrinho de 5 anos, de repente argumentou comigo e me disse: titia, a senhora é cristã? Ela disse: sim, sou cristã. Por quê? Porque, titia, não parece, a senhora ama Deus? Claro que eu amo, filho. Por que você faz essa pergunta? Não, titia, aqui eu vejo que a senhora fala de mim, você fala do meu irmão, fala da mamãe, fala do papai, fala dos outros sobrinhos. Isso quer dizer que a senhora os ama. Mas eu nunca vi a senhora falar de Jesus, nem de Deus. Então a senhora não ama. Ela disse: gente, eu fiquei pensando explicitamente na pergunta do meu sobrinho, 5 anos. Ele percebeu que eu não falava de Jesus com frequência. Isso significa que eu não o amava completamente a ponto de falar dele. Veja, uma esposa, quando ama o marido, ela exibe suas qualidades e fala para as amigas: meu marido é isso, é fazer aquilo outro, me ajuda no trabalho, lava a louça, enxuga a louça, leva a roupa para lavar, põe no varal muitas vezes, tira a roupa, às vezes eu preciso passar um pano na casa, ele passa. Era um marido exemplar. Então, a esposa que ama o marido, ela fala dessas qualidades. E essa mulher, então, essa senhora, essa nossa irmã em Cristo, disse: eu fiquei impressionada, que o meu sobrinho percebeu que eu não estava falando de Cristo. Quando Moisés disse para o povo: é preciso temer a Deus e amar a Deus, significava que o testemunho daquele povo deveria ser um testemunho que pudesse fazer as pessoas pensar seriamente em estar do lado de Deus, porque era realmente um grande protetor. Todas as nações em redor tinham deuses, mas não eram deuses assim de relacionamento pessoal. Era algo distante. Na Índia, uma mulher disse para uma cristã: puxa, o Deus de vocês deve ser uma mulher. Por que disse a mulher? Porque trata tão bem vocês. E aqui nós vemos que os homens não nos tratam bem. A mulher disse: não, o Senhor Jesus Cristo, ele é muito pessoal. O Senhor Jesus Cristo veio, se tornou um de nós, um Deus que estava no céu, se tornou um ser humano para sentir nossas dores, para aprender como nós nos sentimos, para que ele possa nos ajudar. Aquela mulher da Índia ficou impressionada com essa descrição. Por isso a pergunta 2 é: como Moisés definiu em suas instruções o amor e o temor a Deus?
Temos aqui Deuteronômio 10, verso 12, Moisés dizendo: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vontade. Moisés, então, para a pergunta, como Moisés definiu o amor e o temor a Deus? A resposta é: amar e temer a Deus são como as faces de uma moeda, as duas faces, o cara e coroa. Amar e temer, as duas faces de uma mesma moeda, eles se completam, essas duas expressões, esses dois conceitos se completam, amar e temer a Deus. Amamos a Deus e temos temor, respeito e reverência. Isto mostra a nossa compreensão que temos, assim, da sua grandiosidade, e ao mesmo tempo mostra que nós sabemos o tamanho do seu amor por todos nós. Por isso que é importante nós termos essa definição. Um filho, geralmente um príncipe, ama o seu pai como rei e tem temor ao seu pai, porque não é ter medo, ele tem respeito. Ele mostra isso para todas as pessoas. Ellen White escreveu História da Redenção, na página 75, o Senhor escolheu Abraão, porque Abraão, por exemplo, foi um exemplo de amar e temer a Deus, tá? Quando a pessoa é reverente com Deus, a pessoa está temendo a Deus, ou seja, está respeitando a Deus pela sua grandiosidade. Por isso que as manifestações no Monte Sinai foi para mostrar mais a glória de Deus do que o poder. Deus não queria mostrar o poder as pessoas já estavam vendo pelos milagres, mas Deus queria mostrar a sua glória, a sua bondade. Por isso se manifestava sobre o Monte Sinai, e depois se manifestava sobre o tabernáculo, assim que era chamado Shekinah, essa manifestação. Então Deus sempre quis mostrar ao povo que era preciso amar e temer. Abraão, por exemplo, foi ensinado a amar a Deus, ensinado a temer a Deus. Por isso que Abraão, ele tinha essa reverência maravilhosa. Quando Deus disse: sacrifica o teu filho, ele não teve medo, ele teve reverência, temor a Deus. Pegou o filho e foi levar para sacrificar. Ou seja, se ele tivesse medo, ele iria assim questionar com Deus: por que, Senhor? Não pode isso, meu único filho. Mas ele tinha reverência, ele tinha assim esse respeito por Deus, ele tinha essa consciência de que Deus poderia fazer o melhor, até ressuscitar Isaac se fosse preciso. Por isso Ellen White, em História da Redenção, na página 75, falando sobre Abraão, ela escreveu o seguinte: o Senhor escolheu Abraão para cumprir a sua vontade, sua reverência e amor por Deus, e sua estrita obediência ao cumprimento de sua vontade granjearam-lhe o respeito de seus servos e vizinhos. Seu piedoso exemplo e vida justa levou-os a temer, amar e reverenciar o Deus de Abraão. Que interessante, hein? Pelo temor a Deus, pela reverência, os servos e os amigos e as pessoas em volta de Abraão foram levados também a temer a Deus e a amar a Deus. Porque eles viam que Abraão falava com Deus como se um amigo fala para outro amigo. Moisés, por exemplo, mostrou que o temer a Deus é uma reverência. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que conversava, aconselhava a Deus: Senhor, não faça isso, Senhor, não ponha o seu nome em exposição diante das nações. Então, você veja, isso é temor e amor. Moisés demonstrou isso em sua própria vida. Pergunta número 3, como podemos harmonizar hoje nosso amor com o nosso temor? O apóstolo Paulo nos dá aqui uma consciência sobre isso. Efésios 2, de 1 a 10, ele diz o seguinte: e Deus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Um Deus de amor nos salvou, um Deus de amor nos justificou, um Deus de amor pede nossa obediência e preparou boas obras para que nós possamos glorificar o seu nome. É uma mudança muito grande que Deus opera no pecador. Então, para a pergunta, como podemos harmonizar nosso amor a Deus com o nosso temor? A resposta: quando refletimos e entendemos que Deus nos perdoou, nos justificou através de Jesus, temos temor pelo Deus que nos salvou e temos reverência ao seu grandioso nome e poder. Então, é uma mudança assim graciosa que Deus opera no ser humano. Um pecador transformado é um testemunho vivo do poder de Deus. Há um homem que estava pregando numa praça pública, falando de Jesus. Outro homem chegou e perguntou: o senhor sabe onde nasceu Jesus?
Eu quero dizer o seguinte, eu quero saber da cidade, do momento. O pregador disse, eu não me lembro agora, o senhor sabe quem era o rei no tempo que Jesus nasceu? E quem era o rei em Roma? O homem disse, eu também não sei disso. O senhor sabe, por exemplo, que moeda usava no tempo de Jesus? O homem disse, não sei. O senhor sabe, por exemplo, por que Jesus nasceu exatamente naquele período que nasceu? O pregador disse, também não sei. O senhor não sabe nada? Está aí querendo pregar Jesus? Vai estudar primeiro. Aí o pregador disse, meu amigo, eu não sei muita coisa histórica sobre Jesus, mas uma coisa eu sei. Eu era um alcoólatra, um inveterado, minha esposa tinha medo de mim, meus filhos assim, choravam de fome, porque eu era um alcoólatra. Mas um dia Jesus me alcançou e tocou a minha vida e me transformou. Eu não sei muita coisa sobre a história de Jesus, mas eu sei que Jesus, ele opera de forma graciosa em nossa vida e ele me transformou. Uma pessoa transformada tem amor por aquele que o transformou. Deus, quando transforma a vida, as vidas se tornam gratas a Ele e se tornam instrumentos na sua mão para glorificar o seu nome. Atos e fatos divinos diante do seu povo deveriam levar o seu povo a amar a Deus. Uma pessoa que é tirada do pecado, do lamaçal do pecado, de uma vida irregular e levada a ser uma pessoa boa, abençoadora, uma pessoa instrumento. Essa pessoa tem que ter gratidão a Deus. Eu estive vendo uma senhora que estava assim sendo curada, as pessoas estavam orando por ela e ela dizia, se Deus me curar, eu vou dedicar minha vida a Ele. Não é que essa irmã ficou curada, ela saltava de alegria, gente, ela dedicou a sua vida, o resto da sua vida, mais 12 anos para louvar o nome do Senhor, um testemunho maravilhoso. Onde ela chegava, ela testemunhava do poder de Deus. Ela amava a Deus de uma forma assim impressionante. Quando ela pregava, as pessoas se emocionavam, porque era um amor tão grande que assim nos fazia assim sentir assim e necessidade de amar a Deus também. Quando rompeu a Segunda Guerra Mundial, um jovem estava noivo de uma moça nos Estados Unidos e ele foi ferido e perdeu os 2 braços. Então, o que é que ele fez? Ele pediu para um amigo escrever uma carta para a noiva. Quando a noiva recebeu aquela carta e viu que a caligrafia não era do noivo, apesar do nome do remetente ser o noivo, ela estranhou. Mas na carta, o rapaz dizia o seguinte, minha querida noiva, fui ferido na guerra e perdi meus 2 braços. Eu pedi para um amigo escrever essa carta para que você pudesse ter consciência de que eu estou desobrigando você do compromisso de noivado. Se você não quiser casar comigo, você não tem obrigação nenhuma, eu sou um homem deficiente agora, não tenho como te sustentar de forma plena, porque eu vou ficar um tempo até me recuperar. Eu tão somente pedi para escrever para que você fique livre do compromisso que nós temos. No trem seguinte, uma moça desceu na estação perto de onde estavam hospitalizados os combatentes. Ela descobriu em que quarto, em que leito estava o seu noivo. E ela, chegando lá, viu ele deitado na cama com as 2 mãos amputadas. Ela correu para ele, abraçou e o beijou e disse, eu amo você e posso cuidar de você, sou uma mulher forte, eu tenho profissão, eu nunca deixaria você, eu vou cuidar de você. E os 2 então se abraçaram eternamente. Houve um momento de emoção em toda a enfermaria ao ver aquela atitude de amor daquela moça. Podemos dizer que Deus disse para Israel, eu posso cuidar de vocês. Vocês estão feridos pelo pecado, vocês estão mutilados, mas eu vou cuidar de vocês, eu vou amar vocês. E logicamente, essa condição, essa atitude divina deveria levar o povo a também amar a Deus. Hoje, nós temos que amar a Deus por tudo que Ele nos fez. Por isso, que haja uma bênção em nosso coração, que podamos amar e temer a Deus conforme Ele deseja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da lição, onde nós podemos aprender a amar o Senhor de forma plena, temer ao Senhor, reverenciar o seu nome, sermos instrumentos em suas mãos. Que abençoe cada um dos seus filhos, estudantes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tenha uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Foi um prazer estar com você. Divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook, compartilhando, no YouTube, entre, se inscreva, toque o sininho, ative ali para que você possa receber sempre os vídeos assim que nós gravarmos e publicarmos. Que haja uma bênção no teu coração. Fica com Deus. Amém.